Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui pertinho da Princesinha do Mar, pertinho da Praia de Copacabana. Hoje é dia 20 de dezembro de 2025, estamos a 5 dias da celebração do nascimento do Cristo e então já começo o programa desejando um Feliz Natal a todos que estão nos ouvindo e vão nos ouvir até o dia 25. E quem for nos ouvir depois do dia 25, vale o Feliz Natal de 2026. Essa data é sempre importante que a gente celebre, mas que lembre o motivo dela, né? Porque às vezes a gente só lembra do presente e de escrever no pedido do amigo oculto que quer e tal, sortear, mas a gente esquece de quem é o aniversário, né? Então, nós temos hoje um programa que é quase que uma continuação do programa da semana passada, que foi com a médica Viviane Castelo Branco, e nós falamos sobre a valorização da paternidade, né? Então, de uma certa maneira, a gente pode traduzir isso também como a valorização do homem dentro dessa nossa sociedade. E depois, na reedição desse vídeo, desse programa de hoje, eu vou colocar um link para quem não teve a oportunidade de assistir a minha colega Viviane Castelo Branco. E aí, durante o programa também, e durante a preparação do programa, nós citamos, né, quer dizer, a minha colega citou o nome do convidado de hoje, que é Márcio Ferreira, e já apontando para a gente fazer esse programa que a gente vai começar daqui a pouquinho, quer dizer, o bate-papo vai começar daqui a pouquinho, e porque era meio que uma continuidade do tema de uma forma um pouco mais ampla, que é a saúde do homem, né? O nosso convidado, portanto, é Márcio Ferreira, um enfermeiro já graduado em 1998, quer dizer, já vai para 30 anos, né, de formado. Eu sou formado 20 anos antes de você, eu sou de 78. E ele, então, pelo que eu depreendi do currículo, ele começou uma carreira assistencial e se especializou em enfermagem neonatal. E por aí foi, trabalhando em maternidades e provavelmente em berçários, em CTIs neonatais, mas de repente eu percebo pelo currículo, é a primeira vez que nós vamos bater um papo, mas pelo currículo, ele começou a se interessar e a ter destaque na área de gestão, né? Então se preparou para isso, e hoje ele é o gerente não sei se chamaria de departamento, de projeto, enfim, não sei como é que chama o setor, mas é o setor justamente do cuidado com a saúde do homem. E também dentro do currículo estava lá que além da saúde do homem também tem a saúde da pessoa idosa e de ambos os sexos, né? E é membro também de um comitê que ele vai explicar para a gente o que é esse comitê de paternidade consciente, né? Então, o programa anterior foi sobre paternidade e eu pedi que hoje a gente ampliasse um pouco, porque a paternidade faz parte, a paternidade responsável, consciente, faz parte da saúde do homem também, mas a saúde do homem é mais do que isso, né? Então, o Márcio Ferreira, eu queria primeiramente agradecer a tua disponibilidade de estar aqui num sábado de tarde. Eu sempre agradeço aos convidados. Primeiro que a nossa verba para patrocinar a vinda do convidado é nenhuma, né? Então, nós não temos ainda, né, Geraldo? Ainda não. Ainda não temos essa possibilidade. Então, não só os convidados vêm aqui de graça, como vêm num sábado na hora do almoço, né? E, enfim, a gente primeiro agradece por isso. A segunda coisa é que, normalmente, os convidados que vêm aqui, parece que é uma coisa combinada, mas não é. É o acaso, mas
que eu revendo os programas, eu vejo que não só os convidados são tecnicamente competentes e preparados para o tema que eles vão abordar, mas são todos apaixonados pelo que fazem, né? O que faz do bate-papo não só mais gostoso, mas faz também com que as pessoas absorvam mais aquilo que o convidado quer dizer, ou a convidada, porque quando a gente faz uma coisa com paixão, é diferente. Eu já sou macaco velho, né? Eu vou para... dentro desse aspecto, eu vou para 50 anos de formado, né? Então eu tenho uma experiência longa de conhecer colegas, de conviver com colegas, e a gente sabe que há colegas que são apaixonados pelo que fazem, e há outros que só fazem, né? Sem paixão. E pelo que eu depreendo do teu histórico, das referências que fizeram a você, eu acho que você tem as duas coisas. É competente, é interessado no tema que aborda e que gerencia. Você também já foi superintendente de uma... Você explica aí tudo, um pouquinho do teu currículo ao vivo, mas me parece que você é um cara muito dedicado. Então se apresenta aí para a gente e tenta descrever assim, um histórico rápido da tua vida até chegar no que você faz hoje e por que você faz hoje. O que te atraiu no tema da saúde do homem, independente de você ter lugar de fala por ser homem, mas o que esse tema, o que essa situação que você está hoje está te proporcionando de prazer em fazer, exercer sua carreira? Nossa, um acolhimento desse é algo incrível. Esse acolhimento justifica qualquer coisa, viu, Alexandre? Primeiro eu queria agradecer a você, agradecer à rádio. Eu estou completamente emocionado por estar aqui. Eu sou um homem branco de 51 anos de idade, me considero pardo, sou filho de um homem preto, né, de uma mulher extremamente inteligente, como várias outras, que foi educada ali em Campo Grande, na região oeste da cidade. E hoje eu estou muito emocionado por dois motivos, aliás, por outros demais, mas eu acho que eu preciso citar esses dois, em agradecimento ao seu convite. Primeiro porque eu sou egresso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu estudei enfermagem, né, num curso que é internacionalmente reconhecido. Uhum. Tem bases britânicas, né, no currículo, e que nos qualifica mesmo para trabalhar no Brasil e em outros lugares. E lá eu estudei com uma adolescente que viveu em Copacabana e que frequentava a igreja aqui ao lado. Uhum. Nossa Senhora de Copacabana. Eu estive nessa igreja aos 18 anos de idade através da Luciana Vitleite, que é uma amiga incrível, e ela falava das ações desenvolvidas aqui e de como há uma importante relação entre a igreja e o território de Copacabana que extrapola o bairro. Sim. Então estou muito feliz com isso, tá? Muito obrigado, cito até o nome dela porque é alguém que foi importante. Eu sou alguém que vem de uma família... Só um breve histórico para quem não conhece aqui a região, nós estamos incrustados aqui dentro do bairro de Copacabana, num prédio que é o prédio da igreja Nossa Senhora de Copacabana, mas a rádio em si, ela é da comunidade Bom Pastor, né? Ela não é da igreja, ela ocupa um espaço da igreja, mas é de uma comunidade muito interessante, chamada Bom Pastor. E após esse seu esclarecimento, assim, me conduz ao outro motivo, né, que me deixa emocionado. Eu fui criado com muita liberdade religiosa e eu escolhi conhecer a Igreja Católica aos 8 anos de idade. Minha família respeitou esse direito, mesmo a imensa maioria praticando outra fé. Uhum. E eu sou devoto de Nossa Senhora, né? Sou devoto de Santa Rita de Cássia. Uhum. Então eu fui criado, sendo educado, tendo uma educação cristã naqueles espaços. E dialogo com muitos amigos de religiões diferentes e vejo como a Igreja Católica propicia isso. Um olhar reflexivo, um olhar que a gente analisa as coisas e tem que agir para melhorar a condição de vida. Uhum. E o terceiro motivo é que eu estou lendo um livro no momento que fala exatamente da importância de São Cristóvão, da trajetória dele, né, no momento em que ele atravessava um rio com um menino nos ombros dele, e a autora do livro cita isso, para poder provocar um diálogo do cuidado em saúde do homem e do eixo paternidade e cuidado, né, que é um dos eixos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Isso. Né?
Eu sou um homem de muita sorte, estudei em escolas públicas, na Prefeitura do Rio, do Estado do Rio, estudei em universidades públicas, fui fazer o mestrado em universidade pública. E ao longo da vida eu tive a sorte de ser convidado a pensar, a analisar indicadores de saúde e ver como nós, homens, acessamos pouco, né, os pontos de atenção em saúde. Quando a gente olha os indicadores da Prefeitura do Rio, do Governo do Estado, do Governo Federal em saúde, a gente verifica que as mulheres culturalmente são educadas a realizarem o autocuidado. Aliás, criam a ideia de que o cuidado é algo feminino. Sim. Se ele é algo feminino, quem vai cuidar dos filhos em casa é a mulher. Quem vai cuidar do espaço do domicílio é a mulher. Quem vai fazer a introdução à vida religiosa aos filhos é a mulher. E, por vezes, quem vai convidar a gente, que é homem, a procurar cuidar de si mesmo é a mulher. Sim. E na universidade já nos faziam esses apontamentos com indicadores. E, embora eu tenha me especializado primeiro em clínica cirúrgica, através da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, a brilhante Unirio, né? Aqui bem perto da gente, na URCA. É onde eu me graduei. Incrível. Que universidade, né? Aconchegante, acolhedora e que nos prepara para a vida, né? Lá eu lembro que os docentes também falavam muito de como a gente, olhando para os setores clínicos, cirúrgicos e de emergência, como majoritariamente nós encontrávamos esses homens. Eu estou falando de 1998 a 2000, que foi o período da minha residência na Unirio. 25 anos depois, 27 anos depois, continuamos sendo nós, homens, as principais pessoas a serem atendidas nas emergências da municipalidade. Né? Já atenderam esse ano mais de 6 mil homens nesses pontos de atenção hospitalar. Por motivos variados. Principalmente por acidentes no trânsito, né? Então, assim, é algo que pode ser aterrador, mas era uma oportunidade para que a gente supere o desafio. E aí, nessa trajetória... Não só acidente de trânsito, mas provavelmente acidentes por arma de fogo. Por armas de fogo, acidentes no trânsito, sobretudo acidentes de motocicleta. Sim. E aí a gente vê que em 25 anos... A gente não tinha lá atrás uma política nacional para nortear o cuidado, para invitar, para convidar nós homens a estarmos nas clínicas da família. Porque realmente, assim, além de ser mais barato a gente promover a saúde, fazer com que a gente mude hábitos de vida, na verdade, isso nos conduz a um uso do orçamento público de forma salutar, de forma saudável. Sim. Porque a gente tem que cuidar de homens em todo o ciclo de vida, desde o nascimento até o envelhecimento saudável. Eu estava, por coincidência, não tinha a ver com o tema do programa, mas eu estava estudando, lendo as palavras finais, entre aspas, né, do diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom. E ele fez lá uma série apontou para uma série de questões que são as questões que a gente tem que jogar mais energia. E uma das questões era aumentar, se preocupar mais com a prevenção do que com a cura. Ou seja, bate com o que você está dizendo, né? Primeiro, a cura é cara, né? Os tratamentos são caros. Por exemplo, um tratamento de uma cirurgia de um traumatizado num acidente de moto é caro. Ele pode, às vezes, ficar incapacitado, isso tem custo para ele, para a família e para o Estado. Enquanto que a prevenção, muitas vezes, ela às vezes não é barata se você usar determinados meios de comunicação, mas ela é incrivelmente mais barata do que as terapias. Né? E não é por acaso que o Tedros é a nossa liderança mundial, né? E esse convite, ele reverbera na fala dele, né? Reverbera no que a gente tem feito ao longo dos anos, desde que eu saí da universidade e ingressei na Prefeitura do Rio de Janeiro, através de concurso público. Sou servidor municipal, é uma escolha de vida, né? Fiz concursos públicos à época para a Secretaria Estadual de Saúde, para outras municipalidades. Fui trabalhar em Brasília, em um hospital muito importante. E, à época, estavam criando o que hoje conhecemos como um programa de agente comunitário de saúde. Sim. O que veio... Aliás, eu te antecipo a você que o programa do dia 27, nosso aqui já tem agenda, que nós vamos mais uma vez falar sobre suicídio,
E o programa do dia 3 de janeiro, nosso primeiro programa do ano, vai ser com o agente comunitário de saúde. Eu vou pela primeira vez dar voz aos agentes aqui na nossa bancada. Uau. Uma já está certa, a outra eu vou fazer o convite ainda. Olha, eu queria lhe parabenizar por isso e aproveitar e estender os meus agradecimentos aos agentes comunitários de saúde, né? Merece. Nós comemoramos nacionalmente, né, o dia do agente comunitário de saúde. Quando é o dia? Agora em dezembro, e foi assim algo Já incrível, foi. sim. E algo incrível, nós temos agentes comunitários extremamente qualificados e eles são pessoas do território. Exatamente. Então, diferente de nós, né, médicos e enfermeiros, que somos muito dedicados ao trabalho, mergulhamos no trabalho para análise de indicadores e para conhecermos o território, ele nasceu naquele ambiente. Então ele conhece as pessoas pelo nome. Para ele assumir o posto, ele tem que ser daquele Ele território. tem que ser do território. E ele conhece com muita facilidade as vulnerabilidades e as potencialidades, porque não adianta conhecer apenas os problemas. Ele é um agente educador, ele é um agente que vai provocar diálogo com as lideranças do território. E ele traz essas lideranças para a gente, porque saúde é algo muito distante do que algumas pessoas pensam, né? Estar saudável não é diferente de ter ou não uma doença. Sim. É realmente falar de boas moradias, de boas condições de educação, de mobilidade urbana, de ocupação de território, como a gente se relaciona com o território, que alimentos a gente consome, se a gente pratica ou não algum esporte, como a gente consegue se relacionar psicologicamente com o ambiente que a gente vive. E como você citou, muitos homens são internados por conta de perfurações de arma de fogo, de arma branca, mas também por outro motivo, Alexandre. Socialmente, há vários séculos, né, a construção das nossas masculinidades se deu com a ideia de que para parecermos homem que somos, que a gente tinha que ser algo violento e que a gente tinha que ser apenas provedor. E no século XXI isso não cabe mais, né? Hoje, mais de 50% dos domicílios têm as mulheres como líderes financeiras, muitas famílias apenas com estas mulheres e seus filhos. Então, falar de saúde do homem hoje de forma integral é primeiro pensar o eixo acesso. Sim. Porque nós, homens, temos tantas dificuldades de acessar a clínica da família para não chegarmos aos postos de atenção em saúde como hospitais quando estamos graves. Deixa eu pegar você pela palavra. A gente, aqui no programa, tem o hábito de pedir ao convidado para dar o título do programa que ele vai participar. E você sugeriu, e eu aprovei imediatamente, porque tem tudo a ver, o título do programa nosso de hoje é Saúde do Homem, 5 eixos para uma vida longa e saudável. 5 eixos. E aí, você acabou de falar no primeiro, né? Que é o eixo do acesso. Mas antes de você se aprofundar nesse primeiro eixo, tenta trazer para a gente um pouquinho do histórico. Quando é que se pensou que você tinha que dar uma olhada mais geral e chegou-se à conclusão de que são 5 eixos, não são únicos, mas são 5 eixos fundamentais. De onde vem isso? Você disse que há 20 e poucos anos atrás nem se falava em saúde do homem, né? E agora não só se fala, como já parece que tem uma organização por trás, né? Que é importante. Esses eixos saíram de onde? Perfeito. Há muitos anos realmente não tínhamos uma política nacional e é algo muito parecido com a história da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança. Então tem alguns motivos sociais, esses motivos da nossa organização social. As mulheres se organizaram socialmente para que elas tivessem acesso a serviço, a educação, a saúde. Partiu, vamos dizer assim, partiu das mulheres essa organização? Partiu do movimento feminista, partiu da reforma sanitária. Eu acho que esse é o principal ponto de atenção. Tá. O grande marco definidor das políticas de atenção integral à saúde da mulher, da criança, do homem e da pessoa idosa tem relação direta com a reforma sanitária, que moveu muitos atores sociais para além dos atores tradicionais da saúde. Antropólogos, cientistas sociais, assistentes sociais, pessoas que fazem políticas públicas há muito tempo, né? E que precisavam entender como a gente ia analisar os indicadores sociais
de um país que deixa de ser rural, se transforma em um país urbano, de um país que tinha uma alta taxa de fecundidade, que é o que diz respeito ao número de nascidos vivos no Brasil, que na década de 70 era extremamente alto, né? As mulheres tinham 8, 10 filhos, e essa taxa de fecundidade cai hoje para menos de 1, ok, por mulher, e que tem um processo de envelhecimento, que é um outro movimento demográfico importante no país. Então, quando a gente olha para nós homens... Da onde vem a preocupação com uma pessoa idosa, vamos dizer assim. Exatamente. Que era uma preocupação que não tinha tão marcadamente antes, porque não tinha tanto idoso quanto tem hoje. Né? Exatamente. E aí a gente tem um segundo momento importante da construção das políticas públicas de atenção aos homens. Em 2005 acontece um encontro de prefeitos e prefeitas do Brasil. 2005, e acontece uma série de pactos. Um deles é o Pacto pela Saúde. Geral. E nesse momento olham para os indicadores. As crianças morriam nas décadas de 60, 70 e 80 por causas que eram assim evitáveis, doenças diarreicas, doenças respiratórias, e a gente viveu isso, né? Você como médico e eu como enfermeiro, a oferta de diagnósticos e cuidados e de tecnologia de cuidados a essas crianças e de doenças imunopreveníveis. Então, o Brasil olhou para isto através desta pactuação em relação às crianças inicialmente. As crianças, para que gestores, né, no caso de saúde, prefeitos, prefeitas, governadores e o Ministério da Saúde e eventuais presidentes investissem para reduzir mortalidade infantil. O mesmo aconteceu. Isso deve ter vindo cursando paralelo com a criação, que eu não tenho precisamente datas, mas o Programa Nacional de Imunizações, né? Exatamente. Isso deve ter sido uma preocupação, como evitar que essas crianças adoeçam tanto por doenças infecciosas preveníveis. O Programa Nacional de Imunização nasce na década de 70. Isso. Então ele está aniversariando nesse momento. Nós temos uma cultura construída na qual nós somos convidados a buscar esses imunizantes. O Brasil é um país muito importante nisso, né? Uma das referências internacionais. A gente tem vivenciado uma baixa cobertura de vacina em alguns locais do país, porque tem um movimento anti-vacina que não é novo. Vamos lembrar, né? O Rio de Janeiro é o local onde teve a revolta da vacina. Sim. Então, assim... Era varíola, né? Exatamente. E aí a gente passa por muitos momentos a ter que dialogar com adolescentes, jovens, adultos e idosos, para que eles também sejam convidados a entender o benefício de uma tecnologia como essa, como a vacina. E hoje a gente já na cidade do Rio de Janeiro tem indicadores incríveis, né, de cobertura vacinal. Porque nós estamos num momento mais difícil, porque é um momento em que existem as redes sociais. E esses antivacinas atuam fortemente nessas redes, né? Então, é um trabalho que não se tinha, vamos dizer, um trabalho de convencimento que não se tinha 40, 50 anos atrás, né? Onde a ciência não tinha tanta voz também como tem hoje, mas não tinha tanta voz contra a ciência, né? Não é que não tivesse voz contra a ciência, mas essas vozes não tinham a repercussão que tem hoje, né? Hoje você faz um post falando mal da vacina, você vai ver, tem 200 mil pessoas viram aquele post, né, e curtiram. Alexandre, tu fez com que eu voltasse à minha infância e adolescência, né? Porque eu lembro assim, olha, a gente lutava para erradicar doenças importantes como poliomielite. Sim. E quando eu estava na escola pública, eu lembro de receber algumas vacinas ainda com pistola. Sim, eu lembro. Não é? E eu lembro que as professoras, porque o Ministério da Saúde ele nasce do Ministério da Educação, né? E eu lembro que as professoras faziam um diálogo conosco em sala de aula. Olha, tem uma doença grave, é importante vocês garantirem que não vão ter dificuldades aí para andar, para poder ser um adulto saudável. Então virão aplicar. E eu lembro que a gente contava a época até com as Forças Armadas, para que a gente recebesse algumas vacinas. Nas escolas tinham fila, você lembra das Exatamente. filas? A gente ficava em fila. Você acabou de me levar para essa memória, você me ajudou a resgatar isso na Escola Municipal Professor Gonçalves em Campo Grande. E a diretora de lá era residente aqui de Copacabana, entendeu? Professora doutora Dulcineia. Coincidência. Né? E eu falo da relação com o bairro, né? Mesmo tendo sido criado em outro ponto da cidade, bem distante, mas como os dois bairros dialogam muito. E essa organização, a partir do Pacto pela Vida, elencaram-se aqueles indicadores que eram importantes para reduzir morbidade, que é o adoecimento, e a mortalidade. Então, a gente conseguiu entender com clareza essa mudança de perfil epidemiológico.
Sim. Tal qual aconteceu com as crianças nas décadas de 70 e 80 para cá, hoje as crianças não morrem mais por doenças diarreicas com a mesma prevalência. No Brasil. No Brasil. Hoje a gente não encontra tanta Se não criança me engano, no desnutrida. mundo é a 7ª causa de morte ainda, doença diarreica em criança. E aí você pega aqueles bolsões de miséria da África, da Europa, em países da Europa do Norte, né? Então, enfim, ainda é uma lástima ainda, né? Para o mundo, Até dentro do Brasil existem muitas disparidades, Sim. né? Assim, o Sistema Único de Saúde, como ele nasce com as leis orgânicas, né? Ele, na década de 90, ele nasce com algumas diretrizes, né? E algumas colunas, né? Isso é extremamente importante. O SUS está fazendo 35 anos, fez 35 anos esse ano. Isso, Alexandre. Então a gente tem que comemorar muito. Porque não fosse o SUS, a gente não olharia para a atenção integral de saúde da criança, atenção integral à saúde da mulher, da pessoa idosa, e tampouco nasceria há 16 anos a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Mas pula então da criança e pula para a mulher. Como é que foi essa coisa histórica dessa atenção à mulher antes de chegar na gente? A mulher, ela, na verdade, por conta de muitas necessidades sociais, né, de reconstrução da importância dela dentro da sociedade, teve que se organizar melhor, né, para que ela pudesse ser vista. Então, a gente também tem uma migração de comportamento, uma mudança de comportamento importante a partir das políticas públicas de saúde, para que mulheres não morressem por doenças prevalentes como câncer de colo de útero, câncer de mama, né? Então eu lembro também das campanhas nas décadas de 80 e de muitas mulheres que ainda precisavam, para ter acesso ao sistema de saúde, ter carteira assinada. E aí a gente fala da criação do SUS. Não só mulheres, homens também. Não é isso. E eu lembro que minha mãe, para poder ter a garantia da consulta, tinha que comprovar, né, que tinha um vínculo de CLT. E eu conhecia mulheres e homens que não tinham quaisquer vínculos e que eles não haviam essa garantia de atendimento. E, então, reveja, a gente pensando isso, parece... depois de 35 anos do SUS, a gente pensar que você só teria direito, por exemplo, ao Hospital da Lagoa, aqui do Rio, Sim. se fosse bancário, ao Hospital da Andaraí, se fosse marítimo. Se não fosse marítimo, não podia ir no Hospital da Andaraí, não era atendido. E olha que interessante, hoje é um dia bem especial, hoje é um dia muito especial. Esse diálogo aqui está provocando coisas incríveis aqui dentro da cabeça, porque você me leva 100 anos atrás, Sim. quando a gente tem que começar a criar o que a gente chama de Caixa de Aposentadorias e Pensões. Então, os ferroviários se uniram há tantos anos e começaram a guardar um pouco do seu dinheiro, pensando em suas aposentadorias ou processos de adoecimento, e se precisassem de pensão para eles e para suas esposas, né? E depois essas caixas de aposentadoria se solidificam e dão origem a institutos de aposentadorias e pensões. E naquela época a gente já pensava em garantir atendimento médico, né, com especialista, né? E a gente faz uma transição de um cuidado de uma área rural e domiciliar para um cuidado em ambientes hospitalares. Nascem esses hospitais, que hoje são hospitais federais, como Andaraí, Hospital Geral de Bom Sucesso, Servidores, Hospital de Ipanema, todos com uma importância incrível no território da cidade do Rio de Janeiro, com funções específicas, né, de unidades terciárias. E a gente verifica, depois de um tempo, com o nascimento do Ministério da Saúde e com a análise desses indicadores, com o movimento sanitarista, movimento feminista, o nascimento do que a gente chamava de PAISME, que era a Política de Atenção e Integral à Saúde da Mulher. A gente está falando da década de 80. PAISME. O PAISME, lembra? Não lembro dessa. O PAISME, porque assim, começam a olhar para as mulheres, há uma necessidade de olhar para a mulher para além do ciclo gravídico puerperal, além do fato dela estar grávida e acabar de nascer o bebê, né? Porque essas mulheres têm outras necessidades e morriam tinham antes e tinham depois de engravidar. Exatamente, mas assim, ainda não se falava tanto do período do climatério, da menopausa, não se falava muito das necessidades de direitos reprodutivos. Décadas atrás, não fossem essas mulheres do movimento feminista e que dialogavam com atores sociais como nós, com universidades, hoje a gente chama de organização não governamental, né? E a gente tinha uma grande influência norte-americana dentro do território brasileiro, com a existência da Benfam. Sim, bem claro. Que falava do acesso a alguns meios para evitar uma gravidez indesejada.
E nasce em 1996 uma lei de direitos reprodutivos, por exemplo, que não permitia a ligadura tubária no momento do parto. Uhum. Né? E era uma época que a gente falava de outras formas de evitar gravidez, como o uso do diafragma, do côndom, que a gente chama muito de camisinha aqui no Rio de Janeiro, dos métodos naturais, para que a mulher pudesse conhecer muito do seu ciclo menstrual e entender, né, como é que ela poderia, se não quisesse usar os métodos de barreira, também evitar. O LANC, esse aleitamento materno exclusivo com a amenorreia, né, que também é um método seguro e que a gente pode associar pílulas depois de alguns dias do puerpério para evitar que essa mulher engravide tão logo tenha tido seu filho. Mas reparem, tudo muito voltado ainda para o corpo da mulher. Tudo voltado muito para o corpo da mulher. Então, em que momento a gente começou a pensar em convidar esses homens para que eles também entendessem que a gente tem direitos reprodutivos, que a gente pode pensar se a gente quer ser pai ou não? Então, com a criação da política nacional há 16 anos, né, tem um movimento anterior. Me relembra a política nacional... De atenção e integração da mulher, o país... Não, esse de 16 anos. 16, é a Política Nacional de Atenção e Integração à Saúde do Homem. E o que é bacana nessa política, Alexandre, ela não nasce a partir de movimentos apenas de homens. Né? Existem vários atores sociais, uma coordenação nacional de saúde do homem, à época na pessoa de um psicólogo, Eduardo Chacora, tá? E que ele visita, né, todo o país com várias outras lideranças, convida a universidades, porque a gente tem que analisar indicadores. Para usar dinheiro público, a gente tem que fazer o planejamento. Né? E o planejamento ele não é só para um ano. A gente tem outras ferramentas de planejamento que tenham longitudinalidade, como o PPA, o Plano Plurianual, que todas as prefeituras, governos estaduais e federal têm que fazer. E quando a gente analisa esses indicadores e convida essas pessoas de universidades e das prefeituras, o Rio de Janeiro aparece como vanguardista em algumas coisas em saúde do homem. À época, eu já era da Prefeitura do Rio, Viviane Manso era responsável por uma área que a gente chama de promoção à saúde. Relembrando que Viviane Manso é quem esteve aqui semana passada e que eu vou colocar o link do programa. E assim, nada menos brilhante que Viviane Manso, uma pediatra de mão cheia e que percebe que para dialogar com redução de mortalidade infantil, não mais por doença diarreica e outras coisas, a gente precisava entender se aquele homem estava nos espaços ou não. Então, a gente cria um movimento dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro, na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, um planejamento para visitar clínicas da família. E aí a gente vai com um instrumento para diagnosticar como é que enxergam os homens nesse cuidado. Então, entendam, já tinha um pré-natal estabelecido para as mulheres nas clínicas da família. Existia uma boa cobertura de clínicas da família à época, né? Nosso secretário era o Daniel Sorães à época. Né? Ele foi subsecretário e depois já secretário. A gente visita 53 unidades básicas de saúde e lá a gente apresenta um questionário. Como acontece para o hospital ganhar o título de Hospital Amigo da Criança, o IAC? A gente segue aquele modelo. E lá a gente vê, olha, não, aqui a gente ampliou o horário de funcionamento porque os homens trabalham longe. Então eles não estão tendo acesso porque eles trabalham na Zona Sul, eles trabalham no centro do Rio e voltam para Santa Cruz, eles voltam para Bangu, eles voltam para dentro da Rocinha. E 3 horas de ônibus para ir, 3 para voltar, mais o período de trabalho. Exatamente. Então, a gente, ouvindo esses gestores, essas pessoas que garantiam cuidado, médicos, enfermeiros, técnicos, os brilhantes agentes comunitários de saúde, eles falam, então a gente conversou com a coordenação local e ampliou o horário para entender se a partir disso esse homem viria. Existia uma experiência que me chamou muita atenção num bairro chamado Bangu. Tem uma região chamada Catiri, na altura da Avenida Brasil, né, já perto daquele Morro do Mendanha, onde a serra é linda, né? E a equipe de saúde da família entendia que tinha um lixão à época, que não existe mais. E olhou para aquele território e falou, nossa, os homens estão trabalhando lá. Ou a gente vai para onde os homens estão, para ouvi-los, para construir uma linha de cuidado, e essa expressão linha de cuidado é importante para o nosso diálogo, ou ele não vai estar perto da gente. Esse homem não vai acessar o serviço. E eles foram para dentro do lixão, Alexandre.
para garantir que aquele homem seria ouvido, que ele seria acolhido, que ele poderia dizer o que estava acontecendo com ele e, a partir dos sinais e sintomas, eles pudessem providenciar cuidado, acesso à vacinação, acesso a medidas que a gente chama de antropométricas, né? Saber a estatura, o peso, calcular o famoso índice de massa corporal, entender como eles se alimentavam, se eles usavam tabaco, se eles consumiam álcool, com que frequência, se desejavam ser pais ou se eram pais. Inicialmente vocês foram em 53 clínicas da família. Sim. Mas depois disso vocês ainda foram fazer um trabalho de campo fora das unidades de saúde. Fomos, Alexandre, porque nós visitamos 53 e naquela época existia o que a gente chamava de uma avaliação de qualidade. Então nós premiamos 13 clínicas da família por serem exemplares no acolhimento aos homens, para além do eixo paternidade e cuidado. Então eles nos mostraram que precisavam mudar a linguagem. Se você pensa assim hoje... Não só o horário, mas tem que mudar a linguagem a também. linguagem, porque o homem acha que aquele lugar não é para ele. Vou citar o exemplo, maternidade. Se a gente fala hoje assim, pergunta qualquer pessoa aqui em Copacabana hoje, vê um casal passando, fala, nossa, quem está grávido? É muito provável que todos respondam, ela está grávida. Se ela está grávida, a responsabilidade da gravidez recai sobre ela. Mas pensar políticas públicas também nos conduziria a pensar apenas nelas. A garantia de pré-natal, de exames, de resultados de exames, de saber com que frequência ela teria que estar conosco, médicos, enfermeiros, técnicos e agentes. Então a gente garantiria o acolhimento a ela. E a masculinidade construída há séculos nos trouxe a isso. Hoje o que a gente vê é um grande movimento de homens, já hoje eu falo algumas décadas, que se perguntam que tipo de pais tiveram. E que tipos de pais eles gostariam de ser. E essas duas perguntas, essas duas expressões que eu acabei de usar, compuseram durante anos um grupo criado na maternidade Carmela Dutra, no Lins de Vasconcelos, uma maternidade extremamente importante naquela região ali do Meier, onde há um grupo reflexivo de masculinidade e cuidado. Não é o Comitê de Valorização da Paternidade, não é isso? Não, o comitê é uma instância superior a isso. Tá. Então, lá nessa maternidade, um grupo de mulheres e homens, e à época eu trabalhava lá, mas eu não fui essa pessoa que fez essa reflexão. Eu tive o privilégio e sorte de ser convidado a participar. Então, um grupo de mulheres e de homens, dentre eles o enfermeiro chamado Marcelo Costa, que era o responsável pelo ambulatório, pela internação de casais grávidos, e trabalha também no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, eles viram uma coisa, falaram, os casais vêm ao pré-natal e na hora de chamar o casal, a gente manda a mulher entrar e pede para o pai ficar lá fora. E a Viviane descreve isso. Não, a gente percebeu isso nas visitas. A Viviane mencionou isso no programa. Sim. Aliás, deixa eu fazer um reparo, porque eu conheço a Viviane, inclusive é o nome que eu pus no card, Viviane Castelo Branco. 2 vezes você falou Viviane Manso e eu não associei a mesma pessoa, né? O nome de guerra para você dela é Viviane Manso. Sim, porque tem um convívio muito próximo. Em geral, trata as pessoas com nome e sobrenome. Isso não é tão comum pra gente que é carioca, concorda? Isso não é muito comum. Eu falei do Marcelo, foi Marcelo Costa. Costa, exatamente. Eu gosto de sublinhar e valorizar. Não, eu também não gosto de falar, por exemplo, como muita gente fala, o FRJ. É o FRJ, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, não tem negócio de UFRJ. Mas fala. E nesse momento... é brilhante esse diálogo. E nesse movimento, a gente percebeu naquela maternidade que os homens estavam. Porque sempre disseram, não, os homens não vão. Mas numa maternidade de alto risco, eles estão. Mas não entrava na sala de consulta? Não entrava, mas não é porque somente eles não queriam, eles não eram convidados. Havia um apagamento da figura do homem. E para pensar a saúde do homem, a gente não pode realizar apagamentos sociais. E as publicações de psicólogos, antropólogos, cientistas sociais e assistentes sociais nos levam a entender isso. E são os pediatras, os obstetras, os enfermeiros e técnicos na atenção hospitalar que traduziram isso em reuniões e falaram, a gente vai ter que fazer o caminho desses casais. E aí a gente leu um camarada chamado Merri, que falava assim, olha, em tudo você tem que fazer o caminho terapêutico. Quem era esse Merri? Agora eu quero grande pesquisador, e que fala não usado só apenas na área de saúde, mas na área de educação também. De onde que ele é? É brasileiro, escritor. Merri. E ele fala muito dessa necessidade do que a gente chama de caminho terapêutico.
E a gente foi fazer esse caminho terapêutico. Para fazer o caminho é como planejar uma viagem, né? Você tem que se perguntar para onde vai, como vai, com quem vai. À época a gente fez um instrumento e se comportou como se fosse um casal grávido. E foi desde a entrada da maternidade ao pré-natal e vendo tudo que impedia a presença do pai. Vimos que ao chegar tinha banheiro, apenas feminino. Então, se o homem quisesse ir ao banheiro, ao toalete, ele ia para o bar. Se ele fosse ao bar, ele voltaria para o pré-natal? Ele não voltaria. E a gente viu isso. Na hora que ele olhava para as paredes, ele só via imagens de mulheres. Não eram banheiros unissex, era banheiro para mulheres só. Olha que bacana a tua reflexão. Você vai ao shopping center, tem toalete de família, banheiro para família. E por que uma maternidade não pode ter banheiro para família? Sim. Ela está com o esposo dela, com o parceiro dela. Né? O que vai nascer ali é uma família. Então, a gente viu isso. E a gente entrava e percebia que tinha mesa do enfermeiro e do médico e uma cadeira só para a mulher. Não havia cadeira para o parceiro. Então, se a gente tivesse que oferecer um teste rápido para detectar se ela tem sífilis, a gente estaria privando o casal de ofertar o mesmo cuidado ao homem. Sim, no mesmo momento. No mesmo momento. E isso é importante demais, porque não falta teste rápido. Sim. Né? E a gente tem que fazer um pré-aconselhamento, porque se você tiver que dar uma notícia difícil... É bom que já tenha falado antes. Isso reduz violência contra a mulher. Então a gente começou a perceber que a Política Nacional de Atenção e Integração à Saúde do Homem nos convida a sermos homens não violentos. Sim. Porque nos convida a pensar que tipo de homem a gente é e quer ser. Mas nos convida também a pensar que tipo de relação a gente quer construir com as parceiras. E naquele momento a gente falou, opa, a gente tem que oferecer então os testes rápidos. Muitos homens não sabem sua tipagem sanguínea. E se essa mulher tiver o que a gente chama de fator RH negativo, né, um sangue A negativo, e o parceiro como eu for A positivo, provavelmente a gente vai ter que oferecer para ela imunoglobulina anti-D. Não vou citar o nome comercial, né, mas é isso, para evitar algum tipo de doença hemolítica no bebê. E se hoje nós descermos e perguntarmos no jogo do Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, que vai ganhar amanhã, vai ser campeão amanhã, nem Você é meu time. Vascaíno? Sou flamenguista. Ah, meu Deus. Sou flamenguista. Você é o único flamenguista torcendo pelo Vasco. Eu não conheço dois, você é um. Cara, eu sou mas muito... vocês fizeram o Flamadri, você lembra disso? Lembro. Não, eles fizeram, eu por escolha, é isso. Para quem não sabe, o Vasco foi disputar o Mundial com o Real Madrid, a torcida do Flamengo criou uma torcida chamada Flamadri, com camisa e tudo, metade do Real Madrid, metade do Flamengo. Nunca perdoei. Alexandre, eu não conseguiria fazer isso não, seria lutar muito contra quem eu sou. Eu tenho um cunhado incrível, veio para a família certa, o Cláudio, muito vascaíno. Minha sobrinha Cláudio, Maísa. Um abraço, Cláudio. Minha sobrinha Maísa, extremamente vascaína. Maísa, parabéns. Né? E minha irmã era tricolor e virou flamenguista porque tem uma relação familiar maravilhosa. Legal. Ela sabe que ela tem direito a ser tricolor, mas há uma escolha. Então, assim, tem o Marcelo Costa, que é esse meu amigo enfermeiro que ajudou a criar o pré-natal do parceiro, vascaíno. Adorei esse nome, pré-natal do parceiro. E aí, repare, dentro da maternidade, a gente viu que chegavam muitos homens. Então, se eu tenho uma taxa de cobertura de estratégia de saúde da família que suplanta, é maior que 75%, se esse casal está grávido durante 9 meses obstétricos, mas são 10 meses cronológicos, né? Sim. Eles vão à clínica da família, que está fazendo um excelente trabalho. Porque se eu tenho homens hoje nas maternidades no pré-natal de alto risco, é sinal que lá na atenção primária a equipe soube acolher o casal. Sim. Inclusive para pensar, se eu trabalho em nome da família, eu não separo o homem da mulher. Se eu trabalho em nome da família, se eu quero essa família junto, se eu quero essa família saudável, que essa criança cresça na presença de mães e pais, eu tenho que olhar para a gravidez entendendo que ela é socialmente construída, Sim. que ela é antropologicamente construída. Então eu tenho que olhar para esse homem, ouvir esse homem. Nós fizemos um programa aqui anterior, acho que foi em agosto, no dia 2 de agosto, Dia Mundial da Amamentação. Nós fizemos um programa aqui com a Bruna Fernandes, que é minha colega em enfermeira obstétrica, como você foi, ainda é, né? Ela é do município de Duque de Caxias, que eu trabalho uma vez por semana lá, eu trabalho com tuberculose lá. E eu a conheci, e aí a convidei, fizemos um programa, vou botar o link desse programa no nosso aqui na reedição e vou mandar o link para você. E ela comentou que o momento da amamentação, muitas vezes, é como se fosse um problema dela,
né? Não do pai. Então, muitas vezes ela está precisando de uma ajuda ali. A Viviane trouxe aqui, inclusive, que recomendava-se que o berço ficasse do lado do pai, do lado da cama, do lado do pai, não da mãe. Aí o pai é que levanta, pega a criança e coloca a criança nos braços da mãe, por exemplo, de madrugada, né? E isso é incrível, isso que você trouxe agora para o nosso diálogo, porque a gente, dentro da maternidade, uma maternidade pública, em geral muito bem cuidadas, tá? A gente tem financiamento previsto no SUS, financiamento previsto no PPA, muitas delas precisando de intervenções. Como a gente viu, né, ao longo desses últimos anos, é uma profunda e planejada ação do nosso secretário lá dentro, e eu fui superintendente de maternidade durante 4 anos, tive essa oportunidade de vivenciar, como você falou, com os olhos brilhando, com os colegas de todas as especialidades, a oferta desse cuidado. A gente via que esses homens estavam na maternidade desde o pré-natal e que nós não os enxergávamos. Então surgiu, a partir do Comitê Vida, que é uma instância criada pelo secretário municipal de saúde, está publicado em Diário Oficial de Saúde. Comitê Vida de Paternidade Consciente. Esse Comitê Vida é um comitê com representações de profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, membros de instituições universitárias, como a UFRJ, a Universidade Federal Fluminense, como a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mas também com membros da organização da sociedade civil. E lá estão, por exemplo, ONGs extremamente importantes que dialogam sobre masculinidade. Cita algumas aí para a gente conhecer. O Promundo. Promundo é uma instituição incrível. Tem sede aqui na Rua da Lapa, tá bem próximo a gente. É uma instituição que tem uma incidência social extremamente importante na construção da política nacional de atenção integral à saúde do homem. Porque lá tem profissionais que transbordam a área de saúde, como historiadores, geógrafos, psicólogos, né? E que analisam como colaborar com as prefeituras, os governos estaduais e federais para essa construção. O Promundo é uma instituição brasileira, mas ela também tem outra sede em Nova York. Tem uma sede acadêmica na Universidade de Coimbra e tem uma outra sede na África do Sul. Olha, gente. Então, entendamos como é uma oportunidade boa da gente trazer aqui também, alguém para cá para conversar sobre isso. Exatamente. E eles nos ajudaram a criar alguns métodos para que a gente pudesse enxergar esse homem e trabalhar com ele. Quais são os métodos? Um método ele está presente no Manual P. Manual P vocês encontram lá no site do Promundo. Manual P. Manual P, que é o manual de paternidade. Tá. E aí, naquele manual, analisando indicadores, né, de quantos homens existem, qual é a taxa de fecundidade, quantas mulheres criam sozinhos seus bebês, quantos bebês não têm o registro civil, ou não têm o nome do pai no registro civil. Olha quanta coisa a gente teve que analisar. Como é que a gente cria uma roda de conversa só para homens? A gente fazia na Carmela Dutra. Então, eles foram para a Carmela Dutra. Promundo foi para lá. Promundo foi para Carmela Dutra nos ajudar. É uma coisa de duas mãos, né? Porque eles ensinaram a vocês muitas coisas e vocês nós, a eles. Exatamente. E nossos nomes estão nesse manual. A Prefeitura do Rio, o nome dos profissionais das áreas técnicas, Viviane Manso, da psicóloga Maria Luísa de Carvalho. Maria Luísa também vai ser, por sugestão da Viviane, nós vamos convidá-la para ela vir aqui. Olha, eu nem vou cometer mansplaining, ela foi citada várias vezes no programa da Viviane. Ela fez um trabalho incrível na maternidade escola da UFRJ com pais. E foi a época em que eu estava grávido, nossa filha nasceu, a Carol, onde eu estudei na maternidade escola da UFRJ. Eu tive um contato de menos de 1 hora com Maria Luísa de Carvalho naquele período, porque ela ia aos casais para enxergar como os homens estavam participando do cuidado. E eu só lembrei disso porque eu fui pegar os álbuns. E peguei a declaração de nascido vivo, a cópia, e peguei outras informações do cartão de pré-natal. Estava lá o nome da Luísa, entendeu? E foi um dos momentos mais importantes do meu diálogo como homem, como profissional de saúde, como cidadão. Que queria discutir política pública. Porque nesse período que a gente estava trabalhando já na Carmela Dutra, criando esse pré-natal, minha filha nasceu. E foi uma época que eu fui proibido de acompanhar o nascimento da minha filha.
Você foi proibido? Sim, ano 2000 não existia a lei 11.108. Acompanhar o nascimento, você quer dizer, está na sala de parto? Está na sala de parto. Você foi proibido? Eu fui proibido. Justamente eu ouvi, você não vai entrar, você é enfermeiro, vai criar muito problema. E eu não tenho uma masculinidade violenta, participei das 10 consultas de pré-natal. Para mim era muito importante estar lá dentro, porque eu entendi o que ia acontecer. O problema era você ser o marido ou o problema era você ser enfermeiro? Então, essa foi uma das coisas que eu me perguntei à época. Eu acho que o problema era eu ser homem. Porque as instituições não estavam preparadas há 25 anos há 25 anos para entender que a gravidez pertence à família. A gravidez não é nossa, a gravidez não é do médico obstetra, do enfermeiro obstetra, da doula, não é da psicóloga, não é da instituição. A gravidez e o parto pertencem a gente. E aquilo me afetou muito, ao ponto de que eu fui procurar grupos de masculinidade para eu estudar e parei na PUC, a Universidade Católica, onde existia um instituto chamado Instituto Nous, com Maria Vitória Brent, uma psicóloga... Instituto como chama? Instituto Nous. N-O-S? N-O-S. O-S. E existe ainda, né, a psicóloga Vitória Brent, e eles qualificavam a gente para realizar grupos reflexivos de gênero. E aí era para entender como é importante o gênero masculino estar nesses locais de pertencimento. Porque um homem só vai entender que ele pertence à família, entender que aquele filho é um filho dele, se ele for convidado a se sentir grávido. E aí, durante essa qualificação no Instituto Nous, a gente montou uma estratégia para reproduzir na Carmela Dutra. E o Marcelo Costa, o grupo de mulheres, se perguntando que nome a gente podia dar para aquilo. O esposo da diretora de enfermagem à época, o nome dela é Elaine Maia, e o esposo é o Maurício, que é um amigo. Né? E ele sugeriu, por que vocês não chamam de Espaço H? Que é um espaço para homens, todo mundo vai entender. Tinha o Manual P e o Espaço H. Né? Então, assim, eram as nomenclaturas que emergiam de quem vivia o cuidado. E no Espaço H, a gente convidava os homens que estavam durante o momento do pré-natal para poder ouvi-los. Alexandre, foi uma das coisas mais transformadoras da minha vida. Então você vai contar isso, vai ser o gancho para o segundo bloco. Geraldo nos orienta que todo programa de rádio tem que ter um intervalo. Não sei se é para ele pegar água para a gente que ele não pegou. Então ele vai colocar lá uma ou duas músicas que fazem parte da nossa luta, da nossa ONG, né? O Centro de Apoio Tabagista. Então são duas músicas falando mal do cigarro, depois ele vai dizer qual que ele vai escolher. E aí ele vai trazer uma aguinha pra gente. Perfeito, então até o segundo bloco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido.
eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos retomando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 20 de dezembro de 2025, e tendo a satisfação de estar batendo esse papo aqui com o enfermeiro Márcio Ferreira, que é o gerente da linha de cuidado da saúde do homem e das pessoas idosas. Aliás, não vamos, da Secretaria Municipal do Rio, não vamos fechar o programa sem falar um pouquinho que seja sobre a questão das pessoas idosas, para não passar batida essa sua gerência, né? Então, vamos continuar da onde a gente parou, que nós estamos falando sobre, continue aí a sua reflexão. A gente percebeu lá naquela maternidade, através dessas discussões com Brasília, né, com a Coordenação Nacional de Saúde do Homem. Deixa eu te interromper, só para eu não deixar de valorizar. A música que tocou no intervalo chama-se Eu Trago a Música, para não tragar cigarro, né? Não tragar fumaça. E ela é composta pelo Tony Garrido, do Cidade Negra, e pelo meu parceirão amigo Vange Souza. Então, traguem música e não fumaça de cigarro. Prossiga, Márcio Ferreira. Vou aproveitar para fazer um diálogo com a tua fala. Porque nesses grupos reflexivos de masculinidades e paternidades, a gente perguntava aos homens que tipo de pais eles tiveram. Uhum. E muitos deles iniciavam fazendo colocações muito queixosas sobre os pais ausentes, né? E em pouco tempo eles faziam falas amorosas sobre os pais. Lembrando que os pais. Os mesmos, porque eles lembravam que os pais não estavam cuidando fisicamente com a mão, cuidando do cabelo, dando banho, preparando a comida, mas que ir trabalhar também era uma forma de cuidar e que resolvemos chamar apenas de ser o grande provedor. Sim. Mas não era, uma forma de cuidar, e eles traduziam isso ao longo de 15 anos nesses grupos. E lá eles também, a gente perguntar que tipo de pais eles pretendiam ser. Esse era um movimento para causar alguma inflexão. E aí era um movimento de fazer com que esse homem pensasse na própria saúde. Então eles falavam, não, eu quero ser um pai presente, eu estou parando de beber, eu estou reduzindo o consumo de álcool. Aliás, para ser um pai presente, você tem que estar vivo, né? É isso. Você tem que cuidar da sua saúde, porque o pai não é só naquele momento que nasceu, né? Eu tenho filhos de 30 e poucos anos, eu sei que eu ainda tenho alguma importância na vida deles, né? Se eu tivesse morrido há 10 anos atrás, a minha vida de paterno teria sumido, e a deles, né, teria perdido o pai. E é isso, Alexandre, porque até nos casos em que há uma separação do casal, né,
Sim. Pode existir ex-esposa, mas não existe ex-pai nem ex-mãe. Não. Então, é um compromisso realmente para a vida toda. E eles nos convidaram a outras reflexões nas falas deles. Porque eles disseram, não, tô consumindo menos cigarro, para a criança não ter alergia, eram as leituras deles, né? Alguns falavam que estavam reduzindo o consumo de cerveja porque não ter que comprar fraldas. Então passava, né? Era uma coisa do diálogo com questões financeiras, mas que falavam de hábitos saudáveis. E alguns deles falaram, não, cara, eu nunca fui a médico. Como eu tô vindo aqui para o pré-natal, fizeram meu teste de sangue, então eu sei que eu não tenho HIV, não tenho sífilis. Agora eu tô sabendo até meu tipo de sangue, vou botar até aqui no cordão, para quando jogar bola, se acontecer alguma coisa. E aí a gente nos conduz, assim, a gente consegue se conduzir agora para uma discussão do eixo de doenças crônicas. Porque você falou uma expressão interessante, né? Longevidade. Isso. A cidade do Rio tem se preparado para essa questão do nosso envelhecimento. E pensar em envelhecimento também deixa claro que homens cometem mais suicídios que mulheres. E que muitos homens aprenderam que a gente não pode ter sofrimento psíquico, né? É como se a gente dissesse que o homem não chora, o homem não fica triste. Interromper você mais uma vez. Eu fiz um curso de pós-doutorado e interromper o entrevistado. Por isso que eu interrompo também tantas vezes. Mas só para fazer uma marcação, que depois na reedição do vídeo eu vou colocar, nós fizemos um programa relativamente recente com uma médica cardiologista chamada Flávia Verocai, e o programa foi sobre longevidade. E no último sábado do mês passado, de novembro, a gente fez um programa sobre suicídio. E aí, as duas coisas que você está tocando agora são extremamente importantes. A longevidade é uma coisa extremamente atual, né? Então, a gente conseguiu, inclusive, pela metodologia, a tecnologia das vacinas, interromper uma quantidade muito grande de adoecimento e morte por doenças infecciosas, mas hoje 72% das mortes são por doenças que a gente está chamando de doenças crônicas não transmissíveis, mas que o povão não tem intimidade ainda com essa terminologia, né? Não transmissíveis é porque não há infecto contagioso, então, mas que está matando muito, porque nós estamos mais longevos, então é o câncer, é o diabetes, é o infarto, é o AVC, é o enfisema, né? A DPOC, é o próprio Alzheimer, que é a 6ª causa de morte no mundo. Então a gente tem hoje entre aspas, um outro inimigo, as doenças crônicas não transmissíveis, que tem uma relação direta com várias coisas, é multifatorial, mas sobretudo com o estilo de vida, né? Então é engraçado que uma das coisas que você diz que a mulher, e você diz não, é uma coisa que é conhecida, que a mulher é mais preocupada, ela se ocupa mais, até mais do que se preocupa, ela se ocupa mais dos cuidados com a saúde própria, me fugiu, você falou no início do programa. Do autocuidado. Autocuidado. Exatamente. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, que eu lembro porque eu sou especialista em tabaco, né? Que o homem começou a fumar, sobretudo no hemisfério norte, cigarro no início do século. Assim que houve a industrialização, final do século XIX, começaram a produzir-se máquinas que começaram a produzir cigarros. O homem disparou a consumir cigarro. Antigamente era tipo 50 per capita e depois passou a 6.000 per capita. E aí começou a morrer de câncer de pulmão em torno de 1945. De 0 câncer de pulmão do século XIX, a maior causa de morte por câncer em meados do século XX. Pois bem, as mulheres não fumavam. Havia um preconceito imenso. As mulheres eram instadas a serem modelos, né? No Brasil, de 1910, a maior parte dos maços de cigarros, as marcas faziam referência a mulheres, ou Dalila, ou enfim. Tinham várias marcas com nomes de mulheres do Alberico Souza Cruz mesmo, na época que ainda era do Alberico. Aí, hoje é BAT Brasil, né? Mas antes virou Souza Cruz antes e agora é BAT Brasil. E aí as mulheres começaram a fumar como uma conquista de direitos. Se os homens podem fumar, a gente também pode. Então os homens não tinham câncer de pulmão no século XIX e as mulheres não tinham câncer de pulmão até metade do século XX. Pois bem, nos Estados Unidos, que estudou isso bem, em 1985,
do século passado, o câncer de pulmão assumiu a liderança em mortalidade de mulheres. Quer dizer, ao mesmo tempo que as mulheres são reconhecidamente mais cuidadosas com a saúde, não sei se por uma questão ideológica, uma questão mesmo de se equiparar ao homem, não para ser, não porque o homem fosse melhor, mas o homem tinha direitos que ela não tinha, ela embarcou nessa. Essa foi uma furada que elas entraram com a melhor das boas intenções. E até hoje é o câncer que mais mata as mulheres, é o de pulmão, por causa do cigarro, não é por causa do tabaco, porque o tabaco existia no século XVI, XVII, XVIII, XIX, tinha tabaco sob várias formas. Cigarro foi realmente um erro, eu chamo de maior erro de avaliação de risco da história da humanidade. E o Drauzio Varela tem um termo que ele diz o seguinte: depois da escravidão, o tabagismo imposto pelas indústrias é o segundo maior crime da história da humanidade. Hoje são 7 milhões de mortes, né, por ano, né? Então, realmente não é pouca coisa. Mas você estava falando, eu te interrompi, e eu queria voltar a coisa que eu disse no início, que você deu o título do programa. Você disse que existem 5 eixos para uma vida longa e saudável, né? Então, a gente acabou de falar sobre a importância, sobre que nós estamos ficando longevos. E você citou que os homens se matam mais do que as mulheres. E uma coisa interessante que o meu convidado do programa de suicídio, que é o que vai estar sábado que vem de novo, falando sobre o mesmo tema, ele disse exatamente isso, né, que o homem se mata mais. Aí eu falei, mas a gente lê e tal, eu não sou um pesquisador da área, mas as mulheres é que têm mais depressão do que os homens. Por que as mulheres e os homens é que se matam mais? E aí ele falou uma coisa que eu não tinha me atido e é uma coisa que eu fiquei impactado. Os métodos que os homens usam para se matar são mais, entre aspas, eficazes. As mulheres tentam suicídio muito mais do que os homens. Aí batia com a história das mulheres terem mais quadros depressivos que os homens, né? Mas então vamos falar do eixo. A questão que é o terceiro eixo aqui nessa lista que eu peguei do Ministério da Saúde, que são as doenças prevalentes. Então, você citou o título do programa, 5 eixos para uma vida longa e saudável. Falamos sobre acesso e acolhimento, falamos sobre paternidade e cuidado, e a questão das doenças prevalentes, que no texto aqui do Ministério diz assim: prevenção e tratamento de condições comuns, como doenças cardiovasculares, diabetes e câncer de próstata. Né? Nós estamos falando de homens. Como é que você, que está lidando com a questão da saúde do homem, trabalha essas doenças que são mais, primeiro, só de homem, como o câncer de próstata, mas outras, que são dos 2 gêneros? Alexandre, é extremamente importante olhar para esse eixo, porque a gente precisa dialogar com os pares, né, para garantir a oferta de cuidado. O que você chama de dialogar com os pares? Dialogar com os pares, nós somos da Gerência de Saúde do Homem, na Prefeitura do Rio de Janeiro, onde há uma coordenação dos chamados ciclos de vida, né? Então eu tenho uma chefe, doutora Aline Mello, enfermeira, profissional da Prefeitura do Rio, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E é muito bom dizer que a gente é chefiado por uma mulher, né? Exato. Um país como o Brasil, as mulheres estarem nos locais de liderança. E tem as linhas de cuidado de saúde da mulher, da criança, do adolescente, né? E do homem, da pessoa idosa. E quando a gente olha para a própria estrutura da atenção primária, a gente tem uma outra coordenação, que é essa coordenação de doenças crônicas não transmissíveis. Então, o tempo todo a gente dialoga com esses profissionais, cardiologistas e de outras especialidades dessa coordenação, para analisar esses indicadores. Então, quando a gente olha para a história, né, de envelhecimento, e a gente lembra que a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela faz um recorte entre a Política de Atenção Integral à Saúde da Criança e Adolescente e a da pessoa idosa, né? A Política de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa fala de pessoas com 60 anos ou mais. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem fala de homens entre 20 e 59 anos
11 meses e 29 dias. Né? E a gente olha para como a gente se relaciona com o mundo e como a gente estabelece hábitos de vida. Quando você cita a questão do tabaco, né, e do consumo de tabaco ao longo da história, até mesmo para garantir o sistema escravocrata, né, no mundo, né, e a gente verifica como a industrialização nos convidou a um modelo de vida, a adotar hábitos de vida não saudáveis. A industrialização não é só fazer cigarro, Exatamente. É fazer comida de verdade virar outra coisa, que não é comida. Não é isso, e a gente realmente tem que se furtar ao consumo dessas coisas para pensar que tipo de adulto a gente quer ser aos 40, aos 50 e que tipo de pessoa idosa a gente quer ser aos 60, aos 80 ou mais. O que você nota de diferença entre homens e mulheres nessa área de prevenção de doenças? Os nossos indicadores em saúde mostram que as mulheres aderem melhor a bons hábitos de alimentação, a bons hábitos de práticas desportivas. Na Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente tem o que a gente chama de Academia Carioca. Então, a gente conta com um profissional de educação física. Eu estou usando esse termo exatamente como o conselho deles recomenda, né? E aqui minha saudação aos profissionais de educação física que compõem a rede municipal de saúde. E eles propiciam grupos para socialização de homens, né, na nossa faixa etária e homens 60 ou mais. E lá eles convidam a gente a entender. Numa época que não havia remédio para você dar para ajudar a pessoa a parar de fumar. Então eu fiquei com esse programa lá com reuniões de grupo e tal, e atendimento individual, uns 25 anos mais ou menos. Me aposentei em 2016 lá do hospital. E uma das coisas que me chamava a atenção na época é que a busca pelo atendimento era muito maior de mulheres que queriam parar de fumar do que de homens. Entra um pouco aquela questão que você mencionou no início, dos horários, né? Meus horários eram os horários comerciais. O meu hospital encerrava o atendimento ambulatorial às 5 horas da tarde e não funcionava aos sábados nem domingo. Então, que era o padrão dos hospitais naquela época, eu não sei nem se mudou agora, mas eu acho que a Clínica da Família, como você tem dito, ampliou esse horário de atendimento. Eu não estou dizendo que sim nem que não. Eu só estou dizendo que as mulheres buscavam a parada de fumar com um profissional, no caso comigo, muito mais que os homens. E eu tenho uma clínica para tratar de fumantes, uma clínica privada. Isso também se repete. Eu tenho muito mais clientes mulheres do que clientes homens. Quer dizer, há uma relação clara aí de autocuidado de um e de outro, e que talvez seja uma coisa, como você também mencionou, cultural, que eu acho que o programa que você gerencia deve estar tendo que enfrentar esse muro, né? Essa parede. Né? Exatamente, a gente está tendo que romper esse paradigma, né? Porque, na verdade, quando a gente dialoga com homens e pensa, por exemplo, na ampliação do horário de funcionamento das clínicas da família, então há de se perguntar, ampliamos e eles acessaram? Sim. Essa é a pergunta. E a gente viu que nem tanto. Então, tem uma questão cultural... Então, o problema não era só do horário. Não. Então, a gente vê que, na verdade, tem uma questão cultural para que a gente tenha um novo modelo de masculinidade que permita que todos os homens, né, sejam heterossexuais ou não, que entendam, olha, independente do tipo de homem que homem se cuida. Porque ele tem que frequentar. Eu acho que essa frase a gente tem que trabalhá-la assim no sentido de tem que ressaltar essa frase, independente, porque há preconceitos e estigmas que podem estar, fulano vai a médico demais, entendeu? Ele não é macho de verdade. O macho não precisa se cuidar. Adorei isso, porque o macho fala exatamente disso, né? É uma ideia de uma construção equivocada de que para ser homem a gente tem que falar muito grosso, que tem que ser muito forte. Não pode chorar. Tem que ser violento e não pode chorar. E, na verdade, isso causa sofrimento. Quem? Que a partir do momento que esses homens entendem que eles têm que demonstrar o tempo todo que são fortes, se eles experimentarem uma perda familiar de um ente muito querido... Como ele é humano e isso pertence ao humano e não ao homem ou à mulher, é natural que ele tenha um sofrimento psíquico e tenha que cumprir aquelas fases do luto. E se ele não se dá o direito nem de poder chorar, de sentir a falta de alguém que ama, como ele vai lidar com essas ausências? Como é que ele vai planejar a vida após algo que é natural, que é a perda de entes que nós amamos muito?
né? Como ele vai lidar com a perda do emprego, como ele vai lidar com a perda... E aí não é uma perda, né? O movimento natural dos filhos encontrarem seus amores, saírem das nossas casas e poderem continuar suas próprias histórias de vida. A gente não pode chamar de perda, mas não deixa de ser uma perda. Não, é isso, os nossos psicanalistas demonstram como isso acontece. E no livro que eu citei há pouco, a autora fala, é uma grande doutora, ela fala das esquivas masculinas. Ela usa esse termo o tempo todo. Ela fala de como o homem se esquiva para exercer a paternidade, porque, afinal, quantas vezes nós demos bonecos de presente para os meninos, para que esses meninos trocassem fraldas dos bebês, dessem leite extraído lá da mama, né, e no copinho para o bebê. Porque qual é o risco que isso pode gerar? É o risco dele se perguntar se ele quer ser pai. Uhum. Nada mais, porque ele naturalmente vai crescer e cuidar de alguém. Eu me lembro que as meninas das minhas relações, quando eu era pequenininho, ganhavam bonecas. Eu, quando ganhava boneco primeiro já era homem. Segundo, era o Batman, o Superman, não é? O Zorro. Eu não ganhava nada para cuidar. Eu ganhava alguém para eu me espelhar. Eu quero ser igual o Super-Homem. Eu não ganhava um bebê para eu me dedicar àquele bebê. Isso era presente para a mulher. Ganhar uma boneca. E essa forma, né, de dialogar... É engraçado que a maioria das bonecas, a maioria das meninas que ganhavam boneca, elas têm bonecas do gênero feminino. Boneca menina. Eu cometi alguns equívocos, né? Eu até brinco, nós demos bonecas para as filhas, poucas. Uhum. Mas eu lembro que minha ex-esposa é uma parceira enfermeira também, né? E a gente deu uma boneca com fratura. Então, assim, né, tomando soro. Nenhuma viria para a área de saúde, concorda? Né? Tinha uma boneca linda que entrava em trabalho de parto, sabe? Em pano, em tecido, muito interessante isso. Mas a gente questionava porque não podia dar outras coisas. E a gente ofereceu esse diálogo às duas, sabe? Porque a gente realmente teve oportunidades de convidar a si mesmo para poder refletir. E quando a gente fala do autocuidado, Alexandre, é isso. Para que esse homem possa entender que ele é um potencial cuidador de si mesmo e que ele vai poder cuidar da própria esposa e demonstrar muito afeto a ela, e que isso só mostra que ele é um homem que cuida, que é capaz de demonstrar amor, que ele não vai violentar ninguém. Não é só que mantém as finanças da casa, né, que faz as compras, ele cuida também. É isso, que ele vai dividir as responsabilidades domésticas. Mas isso, na verdade, essa geração, talvez os pais jovens estejam fazendo isso com seus filhos, mas eu me lembrando da minha criação lá atrás, década de 60, eu não me lembro de ter sido valorizado eu realizar trabalhos domésticos. Trabalhos domésticos, se não fosse a minha mãe fazer, era uma mulher, né? As empregadas eram todas do sexo feminino. É difícil você ter um empregado doméstico lá na sua casa lavando louça, varrendo a casa. É difícil ter um homem fazendo esse papel, né? O homem está lá carregando cimento na obra. É isso. Mas vem cá, o programa é longo, mas ele é finito. E eu não queria deixar de falar um pouquinho sobre dois eixos. De uma certa maneira, a gente já tocou, que é a questão da saúde sexual e reprodutiva, mas tocamos muito en passant. Mas não podemos deixar de falar na prevenção de violências e acidentes, né? A violência masculina está agora eclodindo. Um aspecto dessa violência que é a violência contra a mulher. Como é que você, dentro dessa gerência de cuidados com a saúde do homem, eu conversando com a Viviane e com o psicólogo sobre suicídio, a Viviane sobre paternidade, eu mencionei duas coisas que saíram, que uma das causas de suicídio é o bullying nas escolas. As crianças que sofrem bullying muitas vezes se matam ou se automutilam. E eu questionei o psicólogo se a gente também não tinha cuidado do bulinador, né? Esse bulinador não tá comprometido psiquicamente, fazendo o outro sofrer, às vezes se cortar para ele ficar vendo. Ele merece tanto cuidado dessa cabecinha doente quanto o bulinado, né? E a questão da violência contra a mulher, a gente está dando muita ênfase à violência que o homem comete, porque os crimes estão sendo diários e bárbaros.
E eu me pergunto, como é que está a cabeça desse homem que está fazendo isso, né? Por que esse homem tem dificuldade de aceitar que uma mulher não queira mais a companhia dele, né? Como é que vocês têm visto isso e vocês conseguem abordar isso? Existem rodas de conversa para falar sobre a violência homem-mulher? Esse é um assunto realmente aterrador e necessário, né? Como você colocou, há um aumento, né, dos novos casos, ou seja, de incidência, né, de registros de feminicídio, de violência doméstica, de violência patrimonial, violência financeira, violência sexual e violência psicológica. Com base nesses indicadores, a nossa gerência tem que trabalhar com as parcerias, como eu falei, da Gerência de Saúde da Mulher, na pessoa da enfermeira doutora Cláudia Dames, que eu gostaria até de mandar um abraço para a defesa recente dela. O que ela defendeu? Ela terminou de defender a dissertação de mestrado dela no Instituto Fernandes Figueiras. Maravilha. É uma excelente profissional, entende? Então, acho que vale a pena. Obrigado pela oportunidade de me dirigir a ela. Como é que é o nome dela mesmo? Cláudia Dames. Cláudia Dames. Exatamente. Parabéns, Cláudia. Aí a gente olha para esses indicadores de violência, entendendo que violência também tem uma construção social que vai para além da saúde. Essa questão das construções de papéis sociais, de masculinidades violentas, masculinidades tóxicas, que a gente acabou de falar, ela se dá ao longo de décadas por uma questão multifatorial. Então a gente tem um núcleo, né, para discutir violências na Prefeitura do Rio a partir da vigilância em saúde. Então, na vigilância, a gente tem profissionais muito qualificados para essa coleta de dados a partir dos prontuários eletrônicos, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, né, para não lidar com dados sensíveis, e onde a gente consegue ter informações sobre, por exemplo, com quem cometeu a violência, contra quem cometeu a violência. Se essa violência perpetrada por homens é uma violência perpetrada por mais homens brancos ou pretos, então há uma necessidade de recorte étnico. E as vítimas também. E provocar um diálogo com questões sociais. Qual a classe social? E a gente vê que violência está presente em todas as classes sociais. Todas. O feminicídio está presente em todas as classes sociais. As mulheres daqui da Zona Sul, as mulheres da Barra da Tijuca, em uma monta diferente, mas todas estão sob risco de uma violência a partir da ideia de que há um pertencimento, como se a mulher fosse um objeto que pertencesse a esse homem. Então, a grande dificuldade, né, e a gente realiza essas discussões com grupos de masculinidades, e aí o Promundo e um outro instituto, que eu recomendo, um diálogo, Instituto Mapear. Mapear na pessoa do doutor, historiador, né, Luciano Ramos, que é um homem preto, um homem periférico, como a gente fala. A gente gosta de fazer esses recortes, né? Eu não conheço nenhuma pessoa tão qualificada para falar sobre isso quanto ele. É alguém que fez os seus estudos em Harvard, né? Tem a formação brasileira, mas uma reconhecida competência, uma liderança importante no país e fora do país. Foi do Promundo e ajudou a fundar o Instituto Mapear. Ele fala da importância de trabalhar com esses violentadores, e você fala de trabalhar com o bulinador. Sim. Né? Então, pensando nos indicadores que falam de jovens homens em medidas socioeducativas, lá no DEGASE, né? Ou homens até 59 anos e 11 meses, que aí fala política, privados de liberdade. Então, dentro, por exemplo, de Bangu 8. Muitos até pela violência contra a mulher. Muitos até pela violência, né? E graças a que a gente tem que comemorar, infelizmente, mas a gente tem que usar essa expressão, o impacto da Lei de Maria da Penha, né? Que fala de violência de gênero, não é só contra mulheres, né? Fala também de violências contra homens, mas a gente tem que comemorar como a gente conseguiu, a partir dessa lei, ver uma transformação que não só culpabiliza esse violentador, mas que faz com que a gente tenha que garantir saúde a ele. Então, quando a gente olha para o complexo prisional de Bangu, a gente tem que sinalizar que lá dentro tem estratégia de saúde da família. Que lá dentro, muito recentemente, a prefeitura conseguiu colocar equipes de saúde da família para cuidar daquelas centenas de milhares de homens e mulheres privadas de liberdade. Lá dentro nós temos gestantes, lá dentro nós temos pais, lá dentro nós temos homens e mulheres fora do ciclo gravídico. Então, qual é a prevalência de tuberculose dentre esses homens privados de liberdade, desse homem que é perpetrador de violência? Qual é a prevalência de consumo de cigarro,
né, experimentada por ele antes de ir para o sistema penitenciário. Qual é a incidência de doenças transmissíveis entre eles? A gente lembra do Drauzio Varela por conta daquele filme incrível, né, que tinha o Rodrigo Santoro lá como grande ator, e aí meu abraço aqui também ao Dr. Drauzio Varela. Ídolo. Exatamente, eu tenho que dizer isso. Não conheço pessoalmente, mas espero poder conhecê-lo. Ele é meu ídolo, inclusive, não só como médico, mas como comunicador. Sim, queria muito ter essa oportunidade de um diálogo com ele, né, e com outros grandes líderes, porque através da arte a gente consegue mudar muito do comportamento humano, né? Então eles conseguem extrapolar e transbordar isso. Então, lá dentro do sistema penitenciário, a gente consegue garantir o acesso a essas consultas, por exemplo, e a análise dos mesmos indicadores em saúde do homem. E há também uma ação muito importante para esse homem privado de liberdade em um diálogo com os tribunais do Rio de Janeiro. O Tribunal da 2ª Região do Rio de Janeiro tem um diálogo muito forte conosco na rede municipal de saúde. É o Ciro Darlano? Hoje eu vou citar o nome de uma juíza, né, doutora Raquel Crispino, porque é extremamente importante. Ela é da Rede Nacional de Primeira Infância, tá? E ela tem um trabalho incrível em nos convidar ou nos convocar para que a prefeitura demonstre como a gente cuida desse violentador. Seja ele o que provoca o bullying, seja ele o que causou a lesão física, a violência sexual e como é que cuida? E psicológica. Então, a oferta do cuidado tem que ser semelhante à que a gente faz aqui fora do sistema prisional. Esse homem tem que ter acesso ao médico, ao enfermeiro, ao profissional da farmácia, ao psicólogo, mesmo estando dentro do sistema prisional. Então, entenda, uma mulher gestante privada de liberdade, se ela faz o pré-natal dentro do sistema prisional e ela vai partejar em uma maternidade, ela não vai com o uso de equipamentos policiais, porque ela também tem que ter acesso a um partejar humanizado. Né? Ela já foi julgada, ela já foi condenada e está cumprindo a pena. Para nós, médicos e enfermeiros, nós somos provedores de cuidado, e o mesmo que acontece com ela tem que acontecer com esse homem privado de liberdade. Então, se ele precisa, ele é atendido na UPA dentro do sistema prisional. Se ele precisa para fazer prevenção, profilaxias, ele tem as clínicas da família lá dentro. Então, há uma garantia de direitos para esse homem. E isso é importante porque a gente tem várias instituições que acompanham isso muito de perto, como a Defensoria Pública, o Ministério Público de Rio de Janeiro. Eles estabelecem procedimentos de acompanhamento para que a gente prove como a gente cuida, ofertando cuidado. Então, eu ofereço vacina para quem está lá dentro. Ofereço consulta, testes, tratamento para ISTs diagnosticadas. Ofereço para ele a possibilidade de tuberculose, porque a incidência é extremamente alta. E aí aqui eu queria parabenizar essa equipe que trabalha com os usuários que estão privados de liberdade, mas a gente garante o direito previsto na Constituição Federal. A gente garante o direito previsto em leis. Um programa aqui com um trava-língua, Alexandra Sanches, que hoje é da Fiocruz, mas já foi do DESIP, e é médica, pneumologista, e fizemos um programa sobre tuberculose nas prisões, e eu vou colocar o link aqui na reedição e vou mandar para você também, um programa interessante, porque Fala, Geraldo. Doutora Andréia Fernandes mandou um áudio. Andréia Fernandes? Pode botar, você que coordena o tempo aí, que o programa faltam 11 Oi, Alexandre, minutos. Boa tarde. Fala, Andréia, é uma Manda pediatra. Aí um grande abraço, um grande beijo aí pro meu amigo Márcio, que está aí contigo hoje. Isso. Tá? Acabei de ver aqui, um super amigão. Um grande beijo aí para vocês. Que bom, Andréia. Andréia já esteve aqui mais de uma vez. Nós estamos trabalhando junto aí na divulgação da síndrome alcoólica fetal, né, na SAF, que ela é uma grande interessada nesse tema, e estamos trabalhando também em questão de TDAH, de autismo. A próxima vinda dela aqui vai ser para a gente falar sobre o autismo. Obrigado, Andréia. Depois eu vou mandar o link com a reedição do programa que eu devo fazer amanhã. Mas, Márcio, também te dou aí uns 3 minutos para você não deixar de falar na outra questão, que é a saúde do homem, essa quantidade imensa de incapacidades e mortes, incapacitações e mortes pela violência e pela violência interpessoal. Você já comentou que a violência auto-aplicada, que é o suicídio, o homem é que está se matando mais.
Mas a questão da violência, por exemplo, no trânsito, sobretudo com essa meninada com as motos, né? Como é que se pode melhorar isso? Não sei se a prefeitura tem alcance para melhorar essa situação, além de tratar os acidentados. A prefeitura tem feito um trabalho muito grande do diálogo da Secretaria Municipal de Saúde, através do Dr. Daniel Sorães, né, e a Sete Rio. A Sete Rio é uma parceira incrível. Nós tivemos uma ação na área do centro do Rio de Janeiro, na Lapa, em memória às perdas que aconteceram no trânsito, recentemente, no último dia do mês de agosto, na Lapa. Exatamente com apontamentos com esses números, com esses indicadores alarmantes. Os números são aterradores. São aterradores, não há outra expressão. Na verdade, o que a gente percebe é a necessidade de um diálogo que mostre, primeiro, se a gente pensa como a gente pode se deslocar pela cidade, né? E a gente tem visto, na verdade, uma grande preocupação do prefeito em trabalhar a malha viária, com a expansão do sistema de BRT, recentemente uma aprovação na Câmara de Vereadores por uma transformação para o uso de VLTs nesses espaços. Mas a Sete Rio ela tem sido muito eficaz no momento em que ela aciona o sistema de saúde no momento de um acidente. Né? Nós temos ali pertinho da Prefeitura o COR, o Centro de Operações, de onde vários jornalistas podem enxergar a cidade ao longo de 24 horas Vivem do dia. fazendo flashes lá de dentro, né? O jornalista está num jornal da TV, está lá dentro. E esse é um investimento que a gente não encontra em quaisquer cidade do país, né? Como gestor, como enfermeiro, eu tive a oportunidade de viajar para poder colaborar com algumas municipalidades no país. Então, assim, tem que ter uma escolha. E eu acho que esse é o primeiro caminho. Para mudar esses indicadores de violência, tem que ter uma escolha de quem é responsável pela cidade. Então, houve claramente uma escolha do secretário municipal de saúde para poder conduzir o diálogo, né? E aí o prefeito também demonstra essa escolha como alguém que é responsável pela cidade, de investir na malha viária. Segundo, há um diálogo da prefeitura, por exemplo, com a 99, com os entregadores do iFood, pensando... Há um diálogo? Há um diálogo, há uma coordenação de prevenção de acidentes. Então a prefeitura já tem que não tem isso. Assim, visualização, nem eu sabia disso. Eu sou uma pessoa interessada, sou do grupo que criou a Lei Seca, à frente o meu amigo Fernando Diniz, perdeu um filho num acidente de trânsito, e a partir dele a gente elegeu o Hugo Leal, que era o presidente do Detran, elegemos deputado, foi o relator da Lei Seca que foi aprovada. O Fernando Diniz foi várias vezes ao STF defender a causa. Mas eu não tinha noção de que havia esse diálogo entre a prefeitura e grupos de motoqueiros, motoboys. Isso é extremamente importante, Alexandre, porque assim, quando a gente olha para o território, é natural a gente ter que fazer o caminho da empregabilidade. Né? Então é uma cidade potente, é uma cidade pungente, a gente vê que é uma cidade que cresce economicamente em quase todas as regiões, né, economicamente, mas há uma informalidade. E nessa informalidade há de se pensar alguns caminhos para gerar proteção a esses profissionais. E a prefeitura fez esse diálogo, né, com esses dois grupos que eu cito aqui, por exemplo. Acidente de moto, qual é o percentual Qual é o percentual de gênero nos acidentes de motos? O número de mulheres acidentadas é mais na garupa, imagino eu. É mais na garupa, mas os homens respondem por mais de 75% desses acidentes de moto. Mais 75%. Eu achei que fosse mais até. Não, na verdade o que acontece? A gente tem que trabalhar com a questão da notificação. Muitos acidentes não são notificados. Além disso. Eles se acidentam, levantam e seguem a vida. Né? Então, quando eles realmente caem, e a gente vê que, assim, coloquialmente, a gente percebe que há uma proteção, né? Se alguém se acidentou, um motoqueiro, os outros param para tentar muito interessante isso. entender o que aconteceu, nem tanto para buscar o culpado e responsabilização. É para saber se precisa acionar mesmo o sistema público de saúde através de corpos de bombeiros, e aí aqui minha saudação também, né? As equipes de corpos de bombeiros que fazem um trabalho incrível. Eu trabalhei alguns anos no SAMU, é um negócio impressionante. Eu trabalhei há um tempo atrás, não tinha tanta moto. Eu imagino que o SAMU hoje, o 192, deva estar sendo... Porque eu ando de carro e tem aqueles repórteres aéreos das rádios, né? Trânsito parado em tal lugar, é sempre assim. Acidente carro e moto, acidente caminhão e moto, ônibus e moto. Me dói o coração, porque é tudo gente entre
entre 20 e 25 anos, a grande maioria, no máximo 30, a maioria. Que a gente jovem, às vezes, não só perdendo a vida, mas às vezes perdendo membros, né? Eu vi um ortopedista falando sobre os acidentes de moto, que diz assim, o nosso trabalho lá, nossas enfermarias, parece que a gente está numa guerra, como a Ucrânia com a Rússia, de tanto acidentado e tal. Agora, se alguém quiser falar contigo, é muito rápido, porque o Geraldo já falou que tem 2 minutos. O que você disponibilizaria? Bom, se alguém quiser entrar em contato contigo, se chamar para uma palestra, coisa. Eu recomendo sempre o caminho oficial, né? Sim. Cargos são transitórios, nós somos cidadãos, né? Usem o e-mail da Gerência de Saúde da Pessoa do Homem, só as iniciais, né? GS. G de gato, S de sapo. Exatamente. Gerência de Saúde do Homem, H. GSH. PI. I. P de pai e pessoa idosa, né? PI, pessoa idosa. Isso, GSHPI, arroba... ponto Rio, GSHPI, ponto Rio, arroba gmail.com. Fácil. Facinho. Facinho. Tá? GSHPI, ponto Rio, arroba gmail. Depois você me manda pelo zap a tradução desse GSH, porque na hora não, mas depois... Perfeito. Eu vou colocar na legenda do programa. Ele tem o quê? 1 minuto agora? 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 30 segundos. Abraço, tchau, obrigado por você ter vindo. Gasta esse 1 minuto olhando para aquela câmera ali e se dirigindo aos homens. O que você quiser falar em 1 minuto e 30 segundos. Bom, nesse primeiro momento eu gostaria de me dirigir aos 2 homens que estão nessa sala ao meu lado. Porque eu acho extremamente importante que a gente possa criar e dar visibilidade à pauta de saúde, de atenção integral à saúde do homem, né? E a você, homem, que está agora em qualquer bairro da cidade do Rio de Janeiro, em qualquer comunidade, eu faço um convite. Faço um convite para que vocês aproveitem esse momento. A gente está perto do Natal, que é uma data que a gente fala de nascimento. E a gente fala também de renascimentos de possibilidades. Se dê o direito de nascer como um novo homem, procure a clínica da família mais próxima à sua casa. Se você não souber a qual clínica se dirigir, se tiver acesso à internet, se não tiver acesso à internet, tiver agora aí no metrô, usa o Wi-Fi do metrô e digita onde ser atendido. Bote seu endereço, vai aparecer a sua clínica da família, vai aparecer o nome do médico e do enfermeiro da clínica da família. E vá até lá passar por sua primeira consulta para que você tenha o direito de ser escutado, de ser acolhido, para a gente garantir o seu acesso a todos os serviços que você precisar. Ah, Márcio, preciso de uma cirurgia. Vá à clínica da família. Ela é a ordenadora do cuidado, todos os profissionais são extremamente qualificados para te escutarem. Tá bom? Se você estiver grávido, estiver agora passando por um momento de cuidar da gravidez, vá à clínica da família, peça para fazer o pré-natal do parceiro, seus testes rápidos, para saber como é que está a sua pressão, sua glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue, faça a sua mensuração de sua estatura e seu peso, faça um projeto junto com a sua parceira, luta para preservar a sua relação. Seja o pai que a sua filha e o seu filho gostariam de ter, seja aquele pai que você gostaria que seu pai fosse, tá bom? Nós somos homens, nós não somos violentos, nós somos seres humanos, tá? Contem uns com os outros, não sofram sozinhos. A Prefeitura do Rio está de braços abertos para vocês. Muito obrigado, Márcio Ferreira.